Boa tarde, pessoal. Me chamo Allan Kardec. Vou falar um pouco hoje com vocês sobre o Crack Attacks, que foi uma falha que ocorreu final do ano passado. Atualmente, estou sendo DevOps na Umbu Tecnologia. Bem, mas primeiramente, quem sou eu? Eu venho das cidade do interior. Assim, o povo fala interior, mas como meu estado tem duas capitais, entre aspas, eu venho do interior do estado. Então, lá é uma coisa muito longe da capital mesmo, que é Natal. Então, é em torno de 340 quilômetros, mais ou menos, 6 horas de viagem de ônibus. Sou tecnólogo de informática, me formei no IFRN Campus Apodi. Queria agradecer a presença de 2 professores do campus, estão ali atrás. Salve aí, valeu. E tenho minor em redes wireless, onde eu fiz vários cursos na parte de estudo de vulnerabilidades, protocolos de segurança e protocolos de autenticação, dentro do IF. Atualmente eu estou cursando o curso errado, que é Ciência de Tecnologia, mas eu cursei ainda 2 períodos em TI, lá em Natal, e depois eu fui para Ciência de Tecnologia, pois eu quero seguir na carreira de Engenharia da Computação. E eu pude desenvolver um mini curso junto a um professor na UFESA e pude apresentar tanto na UFESA, onde eu estudei, tanto na UFESA que eu estudei, como no IFRN, que foi um mini curso em vulnerabilidades em redes Wi-Fi, demonstração de ferramentas, pilares de pentest e afins. Trabalhei como técnico de TI no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e no grupo Neometa, na parte de Data Center e Big Data. E trabalhei também num aplicativo, numa startup lá da minha cidade, que atende ali a região, de deliveries de comida, chamada Mr. Food. Atualmente, eu também, já disse, como eu sou DevOps da Umbu Tecnologia, e sou desenvolvedor de um projeto lá dentro da UFESA, que tem como requisito e extensão ensinar programação para crianças do ensino fundamental e básico, conhecido como UDEV, que a gente vai iniciar esse ano, as aulas, já entramos em contatos e tudo indica que começa esse ano. Bem, aqui é um pouco do que eu vou falar para vocês. Como vocês falam, um pouco de encher linguiça, falando um pouco sobre as redes wireless, para finalmente chegar aonde é a falha, o que aconteceu. Bem, como eu queria alertar, minha palestra não é nada muito técnico, porque quesitos de direito e advogado não deixou eu trazer os scripts, então não tenho como demonstrar ataques a vocês. Mas vou deixar alguns links no final e essa palestra vai estar disponibilizada online para vocês, caso vocês queiram montar laboratório, estudar e afins. Bem, e sim, aí um pouco da introdução. Eu venho aqui apresentar a vocês essa falha, pois essa falha surgiu na mídia, todo mundo comentou bastante sobre ela, porém, nada muito aprofundado. Então, muita gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, perguntando... isso aí, meu vizinho está me hackeando, isso aí atinge todo mundo. Então, a galera ficou meio perdida. Então, esse é o intuito da minha palestra, apresentar isso para vocês e também tentar discutir aqui com vocês um pouco do futuro das redes wireless e dos protocolos de segurança. Como algumas pessoas aqui sabem, as redes wireless é uma rede local, sem fio, que ela usa a transmissão via rádio, e uma conexão digital wireless. Uma curiosidade bem interessante é que essa tecnologia surgiu no Havaí por um matemático conhecido como Norman Abramson, que ele desenvolveu a AlohaNet, devido a toda a infraestrutura de comunicação naquela época, se não me engano, é 1971, 2 por ali. A infraestrutura de redes cabeadas no Havaí ela não funcionava muito bem. Então, esse cara ele conseguiu desenvolver a primeira infraestrutura de wireless digital, mas o principal motivo que eu vi em alguns documentários no qual tinha, que ele falava um pouco, era a questão de caro. Você trabalhar com rede cabeada dentro de uma plataforma, tipo assim, como eles moram numa ilha, então isso deixava o custo muito mais alto. Então, para fazer funcionar essa troca lá dentro, eles fizeram isso. Então, eles decidiram usar a conexão wireless. Bem, isso aqui é mais ou menos como funciona o roteador da sua casa.
Levanta a mão aqui quem já parou para olhar e conhece o seu roteador. Sim, sabe o que o seu roteador faz. Tá melhor do que lá em Apodi. Em Apodi o povo ficou todo perdido. Bem, como vocês sabem, uma rede wireless, elas servem para conectar seus dispositivos a uma rede interna, local, onde você pode fazer a conexão via broadcast de arquivos, por exemplo, via streamar um arquivo entre dispositivos, como também serve para fazer a sua conexão com a internet. Nisso, ela não vai precisar de fio, ela se abstém de cabos. Então, ou seja, como na era atual, na era da informação, nós temos diversos dispositivos que surgem todos os dias. Imagine como ficaria isso dentro da nossa casa. Como seria isso? Vamos imaginar um cenário onde todos esses dispositivos fossem cabeados. Você andando com seu celular no meio da casa, segurando um cabo. Ou você, por exemplo, como hoje tem a geladeira Smart, com o cabo da tomada ligado e um cabo de rede na geladeira. Então, isso meio que facilitou a conexão de dispositivos e também toda a questão de mobilidade. Então, isso acarretou uma série de fatores futuros. Por exemplo, hoje em dia, nós não vivemos sem o wireless. Então, dispositivos que a gente não pensava que seriam, atualmente são. Como vocês podem ver nesse GIF aqui. É um GIFzinho zoando a Apple por causa dos AirPods, que saiu agora. Então, depois de IoT, Internet das Coisas, as palavras de área da tecnologia, assim, nessa área mais home tech, que é mais pesquisada, são wireless e dispositivos wireless, de acordo com o Google. Porque a gente necessita, a gente, como ser humano, estamos na era da informação, e há uma necessidade de usar essa informação, obter e passar a informação o tempo todo. Então, vamos imaginar num cenário que, se a gente vivesse há 50, deixa eu ver, umas 8 décadas atrás, ou até menos, imagine a gente obter uma notícia de um parente nosso que mora no Rio Grande do Sul. A forma mais fácil de conseguir isso era carta, telegrama. Existiam também ligações telefônicas, porém eram muito caras, e vamos dizer que famílias pobres não tinham acesso a esse tipo de tecnologia na época. Então, o que barateava era um telegrama. Hoje em dia, a gente pode simplesmente passar um e-mail ou até mesmo um WhatsApp. Está online também durante todo o nosso tempo. Ou seja, ter internet em casa não basta mais. A gente tem que ter internet no nosso celular. Então, surgiram as redes de internet 3G, 4G, 5G e afins. Isso também gerou uma questão de mobilidade e conectividade, onde a maioria dos nossos dispositivos tem que estar conectado por via de alguma conexão. E isso acaba deixando nós conectados todo o nosso tempo, 24 horas por dia, sem pausa. Ah, mas eu não uso o celular quando vou dormir. Mas vamos dizer que você tem uma Smart Band, ou um anel que faça leitura do seu corpo enquanto você dorme. Esse aparelho tem que estar conectado a uma rede, ou pelo menos ao seu telefone. E isso por meio de uma rede sem fio. Portanto, nesse contexto, a gente não necessita de nenhum tipo de configuração de cabo. A gente não tem nenhum perfil de usuário que utilize cabo nesse meio tempo entre o dispositivo e a internet, a não ser entre o roteador e o modem. Outra coisa assim, que a gente pode analisar, que é isso que também está acontecendo, e vocês podem até encontrar diversos artigos sobre isso na internet, é a questão de que a gente também não tem mais um horário de pausa no trabalho, pois, com o meio da informação, a gente acabou também ficando, dessa conectividade sem fio, a gente fica ligado ao nosso trabalho 24 horas por dia. Vamos dizer que houve um pepino no trabalho, tipo, algo que você fez deu um erro, um relatório não foi enviado, eles vão encher, desculpa assim, se tiver aqui, vão encher seu saco, você vai ter que enviar. Ou seja, você não tem mais descanso como um trabalhador. Não é, vamos dizer que na época dos nossos pais, que eles iam para o trabalho, trabalhavam 8 horas por dia, com uma pausa para o almoço, chegavam em casa e pronto. Isso era o trabalho. A partir daquele momento, era horário de descanso dele, ele ia sentar, tomar uma cerveja, assistir um futebol, e atualmente o cenário mudou. Não é mais assim. E, inclusive, agora com pessoas, por exemplo, como freelancers, home offices, que trabalham em casa e têm que estar ligados ao trabalho todo o tempo, pois a gente não pode perder um cliente, né? Vou falar um pouco agora sobre os protocolos de segurança.
Como vocês podem ver, está meio estranho assim, né? Tá vendo? Tá, porque eu coloquei o mais seguro. Essa lista aqui é uma lista que muitos técnicos, pessoas que trabalham na área de segurança, mostram que essa é a lista do protocolo de segurança do mais seguro ao menos seguro. Ou seja, eu não conto com rede aberta, mas essa tipo assim, vamos dizer que nesse cenário, na sua casa, o WPA2 com o AES, que é o de criptografia, é o que oferece mais segurança à sua casa, sendo que não é assim. A partir de agora, depois que surgiu essa falha, o cenário mudou completamente. Ou, principalmente para quem é usuário Windows não, Linux e Android. Vamos falar um pouco sobre o app. O app ele era destinado a oferecer o mesmo nível de segurança de rede cabeada, ou seja, ele é um protocolo de segurança que foi criado em cima de um protocolo de segurança de uma rede cabeada. Ou seja, a gente já sabe daí que não vai funcionar. Mas era tipo assim, era um esparadrapo na época. Era tipo uma fita isolante que, não, dá para segurar. Então, foi surgindo diversos problemas, diversas vulnerabilidades. E isso acabou tendo meio que um boom. Tipo, redes empresariais acabaram sendo atacadas, né? E foram descobrindo diversas vulnerabilidades. E como vocês sabem mesmo, ou seja, quem aqui nunca tentou atacar uma rede wireless nem sabe disso, mas pode ler em artigos de internet que o app é como se não tivesse nada. É a chave mais fácil de ser quebrada, você não precisa de um word list, você não precisa fazer um brute force, é simplesmente capturar o handshake, capturar pacote e pegar a senha. Ou seja, em menos de 1 hora você faz isso, dependendo do tráfego da rede. Com isso, surgiu o WPA. O WPA ele já foi um pouco mais seguro, mas ele ainda vinha sendo baseado no app. Como foi isso? Eles pegaram o app, não, vamos desenvolver, mas para isso a gente precisa manter uma certa segurança. E eles criaram isso e criaram meio que uma chave grupal, que no caso foi o TKIP. O TKIP é um protocolo de criptografia que ele meio que funciona como? A partir do momento que o usuário se conecta ao seu roteador, ele cria uma chave grupal criptografada. Ou seja, quem está fora e não está conectado na rede, ele não vai ter acesso a todo o tráfego que está passando. Porém, se uma pessoa ele consegue se conectar ao roteador, por exemplo, ele vai ter o quê? Ele vai ter grupos de usuários que estão conectados a essa rede e no qual ele for engajado, toda a criptografia, ele vai saber qual é aquela chave que está passando por ali. Então, ou seja, ficou um pouco mais seguro, ficou um pouco mais difícil também a questão de como você tinha que invadir essa rede, mas, ou seja, a partir do momento que você conseguia entrar lá, você poderia também capturar todos os pacotes, pegar os pacotes e modificá-los, que também é um pouco do que faz dentro do Crack Attack. Aí depois, muito tempo, na verdade, surgiu o WPA2. O WPA2 veio com um novo tipo de segurança. Podemos dizer que não é à toa que a NSA e a CIA utilizam o padrão WPA2 e o AS, que é basicamente o quê? Faz a utilização de chaves de 128 a 256 bits, e isso torna a tarefa de invasão muito difícil, precisando você fazer um brute force, utilizar uma word list. Como vocês podem ver, eu não coloquei no slide a questão do WPS, que é uma coisa que eu não pretendo abordar, porque não tem um pouco nada a ver assim com o tema da falha. Eu só peguei os padrões normais mesmo. Então, para você achar uma vulnerabilidade, por ser um protocolo muito bem construído, um protocolo bem baseado, eles rodaram bastante tempo até encontrar uma vulnerabilidade. E, de antemão, do que eu já quero dizer, é uma vulnerabilidade tosca, porque é uma falha simples, que poderia, tipo assim, acho que foi tipo um erro de documentação que quase todo mundo cometeu, eu disse assim, não, vamos ignorar isso aqui. Então, para a gente estar entrando, como teve uma diminuição de tempo, eu vou estar acelerando. Para a gente estar entrando, para vocês entenderem um pouco do como funciona a falha, vocês têm que entender o que é o four-way handshake, que é o quê? É basicamente o protocolo de inserção do usuário dentro da rede. Então, o que ele faz? Ele simplesmente é um passo a passo do tempo que o usuário entra na rede e o roteador começa a se comunicar com o usuário. Ele só precisa de 4 passos até levar o usuário a estar totalmente conectado na rede, trafegando dados, seja ele dentro da rede local ou com a internet. Então,
ele envolve padrões configurados para a construção de uso de rede sem fio, fornecendo uma estratégia de autenticação segura, atualmente, entre aspas, para os dados entregues através de arquitetura de rede. O usuário ele faz a requisição ao roteador. Então, a partir desse momento, o roteador ele vai enviar um anúncio para o usuário. O que é esse anúncio? O anúncio, o S-anúncio, é um número aleatório que é gerado pelo roteador, para, tipo assim, ter é como se fosse uma chave, podemos dizer, que ele envia para o usuário, ele quer o retorno dessa chave. Então, para formar toda a conexão, o usuário tem que se conectar ao roteador, e o roteador vai enviar a primeira chave, que é o anúncio. Feito isso, o usuário ele começa a construir uma PTK. A PTK é a chave central. Ele é constituído de diversos outros números aleatórios, porém, a base principal dele é o anúncio do roteador, o S-anúncio, que é gerado pelo usuário, e o MIC. O MIC nada mais é que um código de integridade que é gerado no meio de toda essa transação. Então, feito isso, ele retorna para o roteador constrói a chave principal, que é a PTK volta para o usuário com a chave grupal, que é a GTK, e mais um código de integridade diferente do que foi enviado aqui em cima. Por quê? Porque são transações diferentes. E pronto. Conseguiu a PTK, conseguiu a GTK, que é a chave grupal. Está feita a festa, pode se conectar. E se conectar à rede e fazer o que você queria fazer. Mandar um WhatsApp, mandar um stories no Instagram, um nude, enfim. É aí que acontece, é aí que a história acontece. É no meio disso aqui que aconteceu a falha. Nada mais é que um reuso de um nonce forçado. Ele vai forçar essas duas mensagens aqui. Então, como vocês podem ver, o Elliot aí, ó, é perplexo. A diferença é que vai ser um ataque main the middle. Mas vou explicar aqui. Um atacante ele vai gerar uma rede, inicialmente, ele vai gerar uma rede evil, um ROG AP, um Evil Twin, enfim, diversas ferramentas fazem isso, no qual ele vai interceptar, ele primeiramente não intercepta, ele cria uma rede num canal mais limpo e dois aplicativos que a gente, pelo menos, pôde ver no laboratório, fazem com que, olha, essa rede aqui está muito poluída, vamos conectar, é a mesma rede, sendo que ele não percebe isso. Então, ele se conecta na rede do atacante. Nesse momento, o que vai acontecer? Todo o tráfego vai ser pegado pelo atacante. Mas, como vocês sabem, com o padrão de criptografia está fechado, essas chaves estão fechadas, como vocês podem ver, a GTK e a PTK, eles não vão ter acesso a todos os pacotes, eles não vão poder mudar nada, porque são pacotes criptografados com uma chave de segurança, dessa forma. Então, a partir do momento que o usuário se conecta, ele pode até se conectar à rede, ter acesso à internet, mas o atacante não vai ter acesso a nenhum pacote, não vai poder modificar nada. E aí que entra o ataque. O ataque é basicamente o quê? Vamos dizer que o roteador, você se conectou ao roteador, foi lá, botou a senha, entrou na sua rede Wi-Fi, botou a senha. Então, ele vai gerar o anúncio com um número aleatório. Ou seja, dois números aleatórios. Esse R, você pode ver que é R mais um, começa em 0, mais 1, mais 2, mais 3, a cada passo. Então, o anúncio é enviado, o atacante intercepta e envia também para o roteador. Em seguida, vai voltar, fazendo a segunda mensagem, trazendo o S-nonce. Vocês estão ligados que nesse meio caminho aí já está gerando uma PTK. Então, vai gerar volta com S-nonce para começar a gerar a GTK. A partir do momento que ele começa a gerar a chave grupal, o atacante retorna para o roteador. Mas aí que acontece? Na quarta mensagem, era onde a gente poderia ter acesso a toda a rede, a internet, a tudo. Só que o que acontece? O atacante, o script do crack attack, ele nega. Então, ou seja, o roteador vai ficar sem uma resposta. Então, ele vai ter todo esse tempo aqui, em torno de uns... Pelo cronômetro, em média, utilizando dispositivos Android, era em torno de 5 a 10 segundos que ele ficava obtendo o endereço IP. Pronto, é nessa fasezinha aqui que ele fica. Ou seja, nesse tempo aqui,
o roteador ficava esperando uma resposta, esperando uma resposta. Só que o que ele faz de novo? Ele reenvia a mensagem. Reenviou a mensagem, aí o atacante intercepta de novo. Intercepta, para. Nesse momento, o que acontece? Qual é a falha? A PTK e a GTK é zerada. Ou seja, o protocolo de segurança zera o PTK. Vira literalmente zero. Ou seja, ele já tem um SNONCE que foi interceptado. Ele tem um ANONCE que foi interceptado. Ele não sabia PTK. Mas o que acontece? Se eu já sabia e eu zero, e o script diz que ele zerou, fez a festa, amigo. A rede é sua. Pode ir lá, fazer as gambiarras que você quiser. Porque os pacotes vão estar passando como se não tivessem criptografia. Porque o script vai estar reconhecendo todos o que tiver de pacote, naqueles padrões, como do Windows ou Android, aqueles padrões que é interceptado, mas todos os protocolos, todos os pacotes que vão passando pela rede, você vai pegando sem nenhum tipo de criptografia. Então, os dispositivos afetados, mais afetados, são o WPA suplicante do 2.3 acima, ou seja, é bagunça, pode ir lá, você vai zoar a rede da galera todinha, o dispositivo, no caso. O Android 6.0 acima, bagunça também, pode fazer a festa lá no dispositivo do cara, minerar Bitcoin, se ele não estiver usando o WhatsApp, ou estiver usando algum chat que não tem a criptografia, pegar os nudes da galera que estiver passando, enfim. No macOS é moderado. Você tem acesso a alguns pacotes, mas tem alguns pacotes que o sistema operacional ele criptografa. Mesmo que você quebre a criptografia do pacote, da rede, do usuário, o próprio sistema operacional ele faz uma criptografia extra. Aí, no Windows e no iOS, é complicado. Você não tem acesso a basicamente nada. A não ser, se não me engano, foi no 8.1, teve acesso ainda a alguns pacotes na questão de uma vulnerabilidade no pacote Office 2013, que você conseguia capturar basicamente como se fosse um keylogger. Tudo que era digitado ia passando por meio do pacote, interceptava e montava o texto, por exemplo. E foi dessa forma que os caras de software livre ficaram. Puto, por quê? Dessa forma, de certa forma, o pessoal de software livre saiu fazendo patch adoidado para Android não, Android ficou meio de lado. Então, ou seja, o que eu sei, MIUI, Motorola, no caso a Xiaomi, Motorola, Asus, que tem Samsung, que tem Androids modificados, alguns Androids modificados, saíram fazendo patch adoidado para corrigir isso. Já o pessoal do Mac não se preocupou muito, porque depois disso já sairia a atualização. Mas aí eu divido tudo isso aqui em duas fases, que a primeira fase é nada acontece feijoada. Por quê? Assim que saiu o site da falha, o que aconteceu? A galera ficou rindo. Ah, mas isso não dá para fazer nada, só vai interceptar pacote. Não tem nadinha, lança um patch aí, faz qualquer coisa que dá certo. Isso é o que a mídia divulgou. A mídia divulgou isso, dizendo, não se preocupe, está tudo certo, não precisa criar pânico. Sendo que não é assim que funcionava. Por quê? A partir do momento que saiu, muitas pessoas tiveram acesso ao script, que foi uma coisa bem interessante que o pesquisador fez, que ele fez o quê? Ele só disponibilizaria os scripts da falha, caso 80% dos dispositivos estivessem seguros. Então, essa margem foi feita ainda no ano passado, atingiu essa meta de 80% dos dispositivos afetados no ano passado, e eles conseguiram consertar. Só que, nesse meio tempo, a galera foi pesquisar a fundo. Cada um criou seus scripts, e foi aí que aconteceu a merda. Por quê? O que pode ser feito com isso? Deixa eu só olhar meu tempo, ainda tem tempo. A galera conseguia instalar pacote assim, para minerar Bitcoin, conseguia instalar ransomware, criaram uma mini ferramenta que conseguia barrar a chave de criptografia do WhatsApp. Por aí você tira, como a galera estava insana. Nisso aí, a galera já começou a se preocupar, mas o que a mídia fez? Não alertou, deixou como se tivesse. Então, muitas empresas ficaram despreocupadas. Ficaram, nada vai acontecer. Mas eles não sabiam disso. Então, um dado que eu tenho foi que, teve um ataque de um ransomware que atacou e muitos usaram essa falha. Conseguiram afetar os dispositivos de um banco, se não me engano, foi da...
não estou lembrando para aí, mas foi ali da Europa, conseguiu afetar um banco com essa falha. Então, algumas dicas que eu dou para vocês se manterem um pouco mais seguros, é atualizar o firmware do roteador, pois muitos roteadores já lançaram patch de correção, já lançaram, tipo, novas chaves de criptografia, porque foi basicamente um erro bizonho disso, um erro de protocolo que era bem besta. Em segundo, atualizar todos os dispositivos, saiu atualização do seu celular, da sua TV, da sua geladeira, do seu tênis, enfim, faz a atualização dos dispositivos. Verificar constantemente, acompanhar quem acessa a sua rede, quem está lá, banir, se der, usar filtro MAC, o que for para manter a sua rede um pouco mais segura. E a dica principal, utilize uma VPN. É uma proteção fora parte que você pode fazer para se manter mais seguro, porque é uma camada de criptografia a mais para você de manter seu dado seguro. E, por último, orar para São Linus Torvalds para você não ser o premiado, porque, felizmente, é uma coisa que eu sou um grande lutador da privacidade, e eu não quero que esses tipos de ataque aconteçam com ninguém. Bem, conclusão. Saiu uma notícia agora em janeiro que está sendo desenvolvido e vai ser lançado o WPA3. É uma solução? De certa forma é. Eu coloquei não, mas eu relendo agora, de certa forma é. Só não teve tempo de corrigir, mas na palestra vai estar corrigida. Vai ser uma solução porque eles estão desenvolvendo uma nova camada de criptografia entre usuário e roteador. E isso é muito bom. Pois, a partir do momento, na notícia que eu li, parecia apenas, vamos só botar um 3 aqui e corrigir essa falha do crack attack e dizer que é o da PA3, sendo que notícias posteriores disseram que não ia ser assim. Estão roubando meus nudes? Não, não mais. Como o pesquisador mesmo disse, só disponibilizaria o patch de correção caso 80% ou mais dos dispositivos estivessem pateados com a falha corrigida. Meu vizinho está roubando minha internet? Não sei. Mas provavelmente não, a não ser que você use uma senha 0123 ou 12345, uma senha muito assim que tenha na word list do Kali. E estão minerando Bitcoin no meu dispositivo? Também não sei, porque atualmente até sites utilizam scripts que ferram seu processador para minerar Bitcoin ou criptomoedas. Então, tenho aqui algumas referências, o site em si da falha é uma grande referência, sendo que os scripts não foram disponibilizados ainda, mas quem quiser eu posso estar passando, eu vou deixar meu contato no final, vou passar o GitHub. O pessoal do Mente Binária ensina como fazer um laboratório de ataque para utilizar o crack attack, utilizar os scripts. E o Tom's Guide fez também basicamente um guia, mas para dispositivos mobiles e explicando a fundo, muito mais a fundo, com técnica, a parte técnica, toda a questão da falha. Eu queria fazer agradecimento ao pessoal da Hack Security, Buti Santos, que ajudou bastante na palestra, o pessoal da comunidade F-Society Brasil. Também gostaria de agradecer ao Sérgio Lins, Isabel Lima, Tauan Santos e Rafael Bastos por terem ajudado a fazer toda a questão de pesquisa, montagem de laboratório, pois a gente fez isso num laboratório físico, não foi nada virtual, foi um laboratório físico lá da faculdade. Conseguimos montar para testar todos os scripts. Como eu disse, eu queria trazer os scripts para mostrar a vocês, fazer uma demonstração, porém, meu advogado barrou e eu acabei não podendo trazer. Então, esse é meu contato, @cardeco para Telegram, Facebook, Twitter, e esse é meu e-mail. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, entrar em contato, pedir, e, enfim, essa é a minha palestra. Muito obrigado a todos vocês que puderam acompanhar.